Boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Gervasio Carvalho Rodrigues, que neste momento dá início a mais um vídeo que tem como tema Momentos com Deus. Que ele está lendo na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior do que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui nesse capítulo 4, versículo 4, Deus nos trata, o apóstolo João nos chama de filhinhos, Deus nos trata como filhinhos. Quando você agora aceita Jesus, você anda com Jesus, você agora é tratado como filho. E ele nos fala, filhinhos, sois de Deus. Nós agora pertencemos a Deus. E já temos vencido, já temos vencido. Porque o maior do que está em nós, do que o que está no mundo. Nós estamos com Deus, nós somos vencedores. Porque o Deus que está com nós é maior do que o Deus que está no mundo. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. E o Deus que está com nós é maior do que o Deus que está no mundo, que é o príncipe desse mundo, que chama-se Satanás. O nosso Deus é muito maior, é poderoso, ele é precioso, ele é glorioso. E o maior que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Quem não serve a Deus não é filho de Deus, é do mundo. E do mundo são, por isso falo do mundo e o mundo os ouve. É por isso que muita gente não ouve a palavra de Deus, não dá crédito à palavra de Deus, que prefere ouvir as palavras daqueles que são do mundo, porque estão em conexão com o mundo, estão em conexão com as coisas materiais. Mas a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. E o mundo os ouve. Tem muita gente que não quer saber de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque é do mundo. Vive de acordo com o mundo, vive de acordo com um sistema mundano, corrupto e pecaminoso. Então não dá crédito à palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, por quê? Porque são do mundo, não são filhos de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Nós somos de Deus. Quem nós? Aqueles que servem a Deus, aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aquele que conhece a Deus, aquele que é conhecedor da palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, ouve o servo de Deus falar. Mas aquele que não é de Deus, não nos ouve, porque ele é do mundo. Ele não quer saber de Deus, ele quer saber das coisas mundanas, das práticas mundanas. Então, quando ele não quer dar crédito à palavra de Deus, ele não vai ouvir o servo de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Quem não nos ouve não é de Deus. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Existe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o Espírito do engano, que é o Espírito do erro. E muitos estão sendo enganados por esse Espírito do engano, que está levando o ser humano à perdição. Existe um Espírito do engano, o Espírito do erro. Nós vivemos no mundo caído, no mundo pecaminoso, em que as práticas mundanas, em que há uma inversão de valores, e que as práticas erradas estão se tornando certas e o certo se tornando errado, perante uma sociedade caída, uma sociedade corrupta. Então nós estamos vivendo a inversão de valores. Mas quem conhece a Deus ouve a palavra de Deus. Mas quem não conhece não nos ouve. Por isso que é o espírito do engano e o espírito do erro. Muita gente está sendo levada por esse espírito do erro à perdição, porque estão dando crédito às coisas mundanas. E não ouve a palavra de Deus, não ouve o céu de Deus falar. E estão caminhando rumo à perdição. Se você gostou desse vídeo, me siga, curte, comente e compartilhe, para que eu possa mais vídeo com esse. Deus te abençoe e a paz do Senhor.